tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Continuarei com a minha exposição nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. No último vídeo eu expus parte da segunda viagem missionária de Paulo. Lembrando que no finalzinho do capítulo 15, a partir do versículo 36, Barnabé e Paulo se separam e, consequentemente, após a separação dos dois, duas novas frentes missionárias se formam. Barnabé, juntamente com seu primo, João Marcos, eles vão para a ilha de Chipre, no Mediterrâneo, e Paulo, juntamente com Silas, eles sobem em direção à região da Ásia Menor. Eu tenho um mapa e vocês podem ver que ele subiu ali pela Síria. Então, Antioquia da Síria é o lugar que eles estavam. Passaram pela Cilícia, pela parte da Galácia, Frígia, a Ásia lá em cima, Mísia, e chegaram em Troade. Então, diante dessas duas novas frentes missionárias, nós vamos ver o que Deus realizou através da vida do apóstolo Paulo. Começando aí no versículo 1 do capítulo 16, diz o seguinte: chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então, Paulo, ele saiu, voltemos ao mapa novamente. Paulo, ele sai aqui da Antioquia da Síria. Ele passa em Tarso, que era a sua cidade natal. Paulo era um cidadão de Tarso, judeu, mas também cidadão romano, porque nasceu na província romana. De Tarso, ele vai até Derbe, Derbe até Listra e depois Icônio. Em Listra, eles encontraram um jovem chamado Timóteo. Esse cidadão, ele era filho de uma mulher judia, mas o pai de Timóteo, ele era um cidadão grego. E o interessante aqui é que Paulo aceitou a companhia de Timóteo no decorrer da sua segunda viagem missionária, devido ao bom testemunho que os irmãos, tanto de Listra como da cidade de Icônio, davam da pessoa de Timóteo. Olha só, dele, de quem? De Timóteo. Eles encontraram um discípulo de Cristo chamado Timóteo. Ele era filho de uma mulher judia que era crente. Crente é que creu na mensagem do Senhor Jesus e se tornou uma cristã. Dele, Timóteo, davam bom testemunho os irmãos tanto da cidade de Listra, eu já mostrei para vocês no mapa onde ficava Listra e Icônio, e também a cidade de Icônio. Então, devido ao bom testemunho que este jovem chamado Timóteo dava, Paulo aceitou ele em sua companhia no decorrer da segunda viagem missionária. Versículo 3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Interessante é que Paulo sabia muito bem que quando Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, a circuncisão já não era mais necessária. Agora, a verdadeira circuncisão era feita nos corações. Era necessário remover a pele que cobria a dureza do coração das pessoas, pois Cristo havia vindo. Ele veio
ele veio para justamente remover essa pele que cobre o coração das pessoas. Lá, na antiga aliança, o sinal visível de que um homem tinha uma aliança com Deus era através do quê? Da circuncisão. Todo homem era circuncidado. Isso mostrava na sua carne um sinal visível de que este homem tinha uma aliança com Deus. Agora, através da vinda do nosso Senhor Jesus, a aliança que nós temos com o Senhor Jesus não é mais exterior, mas o sinal da aliança, este sinal, ele é interiorizado. Então, a partir do momento que nós tiramos a pele que cobre os nossos corações, essa pele de dureza de coração, e reconhecemos Jesus como nosso Salvador, então nós somos o quê? Circuncidados espiritualmente. Mas Paulo sabia muito bem que os judeus não enxergavam por esse lado. Eles seguiam piamente, rigorosamente a lei de Moisés. Então, para que Paulo cortasse ocasião de que esses judeus viessem a se levantar contra a pessoa de Paulo, o que Paulo fez? Ele circuncidou a pessoa de Timóteo. Por que Timóteo foi circuncidado? Porque os judeus sabiam muito bem que Timóteo, apesar da sua mãe ser judia, o seu pai ele era grego. Então, cortando a ocasião, Paulo, por causa dos judeus, é que ele circuncidou a pessoa de Timóteo. Pode ver que é muito claro o versículo 3. Circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. Qual lugar? Daqueles lugares que eles iriam passar. Muitos judeus daquelas regiões ali conheciam a pessoa de Timóteo. Então, por causa dos judeus que habitavam aqueles lugares, Paulo circuncidou Timóteo. Prosseguindo, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Veja que Paulo, ele levou uma cópia da carta, da epístola. Essa epístola, ela foi escrita baseada na decisão que o colégio apostólico e também o corpo de presbitério, eles tomaram em Jerusalém em Atos 15. Então, Paulo, ele leva uma cópia. Interessante é que a palavra decisões, o original grego é dogma, doutrina, decreto, regras. Então, aquilo que eles acertaram ali no concílio em Jerusalém, a respeito das regras que seriam impostas sobre os gentios conversos a Cristo, estava o quê? Nesta carta. Então, por isso que Paulo, ele, ao passar pelas cidades que ele anteriormente havia pregado o Senhor Jesus na primeira viagem missionária, ele entregava os irmãos para que as observassem o quê? Colocasse em prática aquilo que foi decidido pelo colégio apostólico e o corpo de presbíteros ali em Jerusalém. E veja bem que maravilha aí o versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então veja que a obra de Deus, ela é feita com critérios e com organização. Tem que ser feito com organização. Mediante uma decisão que eles tomaram em Jerusalém, eles tornaram que toda a igreja de diversas regiões cientes desta decisão que eles haviam tomado. E assim, a igreja era fortalecida na fé e a cada dia aumentava mais ainda o número de conversos. Então, Paulo foi subindo, passando por aquelas igrejas que ele havia plantado na primeira viagem missionária, e ele foi mais além. Ele chegou, pode ver aí que no versículo 6, e percorrendo a região frígio-gálata,
Tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, vamos voltar aqui novamente ao mapa. Aqui está a Ásia, aqui está as 3 cidades que ele havia plantado igreja na sua primeira viagem, que é Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. De Antioquia da Pisídia, ele subiu aqui passando pela Ásia. Então, na Ásia, ele foi impedido de parar neste lugar e anunciar o Evangelho do Senhor. Vamos continuar lendo o texto. Olha só. Então, ele percorreu essa região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando com Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Mísia ou Mísia, dependendo, no original grego, é Mísia, ou melhor, Mícia, porque no grego o sigma tem um som de S. Então, está aqui a palavra no grego que é Mícia. E no português alguns leem como Mísia, mas tudo bem. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então, voltemos novamente ao mapa. Aqui está Mícia ou Mísia, aqui está a Ásia e aqui está a cidade Troade. Ele parou aqui na cidade de Troade. Vamos prosseguir aí. Em Troade, vamos ver o que acontece. À noite, então, tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Interessante que a partir desse versículo aqui, a fala aqui, a pessoa aqui está na terceira, ou melhor, está na primeira pessoa do plural, nós. Então, pode ver que ele usa nós. Então, provavelmente, a partir desse ponto aqui, de Troade, Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos e também escreveu o Evangelho que leva o seu nome, provavelmente a partir desse ponto aqui, Lucas também começa a fazer parte desse grupo de pessoas, que era Paulo, Silas, Timóteo e agora provavelmente o Lucas. Por isso, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Então está aí, primeira pessoa do plural, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Voltemos ao mapa. Aqui está a cidade de Troade. Foi justamente nessa cidade que Paulo ele tem uma visão em que um varão, aqui está a região da Macedônia, a Macedônia está aqui acima, então passa a Macedônia, então eles teriam que atravessar aqui o mar e ir até o que? A região da Macedônia. A região da Macedônia tinha a cidade de Filipos, tinha a cidade de Tessalônica e também Bereia. Na região da Acaia tinha a cidade de Corinto. Então, mediante esta visão que Paulo teve, imediatamente eles partiram. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura. A palavra direitura aí é tomar um caminho direito, correr em linha reta. Voltemos ao mapa. Olha aqui, eles saíram aqui de Troade, aqui está Samotrácia, então eles tomaram praticamente linha reta em direção aonde? Aqui é a cidade de Filipos. Então,
Tendo navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, que é uma ilha. Essa ilha está ali no Mar Egeu, pode ver, ilha do Mar Egeu, cerca de 60 quilômetros da costa da Trácia, na foz do rio Ebros, que ficava esta ilha. No dia seguinte, então, eles aportaram na cidade ali da Samotrácia, essa ilha de Samotrácia, que fica no Mar Egeu, e no dia seguinte eles partiram para Neápolis, já em território macedônico. Então, olha aí, pode ver aqui, ó, vamos voltar aí de novo. Neápolis, cidade marítima da Macedônia, no Golfo de Sirimon, que tinha um porto e que foi colonizado pelos caldeus. Então, Neápolis era uma cidade marítima que pertencia à região da Macedônia. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Então veja aí que a cidade é uma cidade macedônica, que é Filipos, localizada na ou próximo da costa do Mar Egeu, entre os rios Estrimon e Nestor, e a cidade de Neápolis e Anfípolis. Então aí ficava a cidade de Filipos. Vamos prosseguindo a leitura do texto. Então era a cidade, uma da primeira cidade aí da Macedônia. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. O que chama a atenção aqui é o seguinte: provavelmente na cidade de Filipos não havia uma comunidade expressiva de judeus. Se houvesse, provavelmente teria ali uma sinagoga. Quando tinha um grupo expressivo em uma cidade, eles construíam logo que uma sinagoga. Como não haviam muitos, então não tinha sinagoga. E os poucos judeus que ali habitavam, como eles eram observadores do Shabat, que é o sábado, então eles saíam para um lugar deserto, para a beira de um rio, onde não tinham muitas pessoas, e ali eles faziam o quê? As suas orações. Paulo provavelmente ficou sabendo disso, que ali não tinha uma sinagoga, o grupo de judeus era pequeno, e ele procurou saber onde é que esses judeus se reuniam para as suas orações do Shabat. E Paulo aí, com certeza, descobriu que eles se reuniam provavelmente junto ao rio, não sei. Então, no sábado, saindo da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Olha, nos pareceu haver um lugar de oração. Então, ele entendeu, baseado em informações que ele coletou na cidade, que junto daquele rio tinha um lugar de oração. E os judeus se reuniam ali para orar. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então veja que esta mulher, Lídia, ela já era uma mulher que era temente a Deus. Essa mulher chamada Lídia. Interessante que veja aí que a mulher de Tiatira, vendedora de púrpura, a primeira convertida europeia de Paulo, e logo depois sua anfitriã durante sua primeira estada em Filipo. O nome Lídia significa trabalho árduo. Então, esta mulher, ela era temente a Deus. Provavelmente ela conhecia a fé judaica e ela temia a Deus.
E veja que quando Paulo começou a falar ali junto ao rio, onde eles haviam se reunido para orarem, o Senhor é que abriu o coração de Lídia. O impressionante é que a salvação, ela começa em Deus. Se Deus não abrir os nossos entendimentos para que nós entendamos a sua palavra, jamais nós caminharemos até Ele. A salvação, ela provém do Senhor. Então, ela escutava Paulo, mas quem abriu o coração de Lídia foi o próprio Senhor. Olha aí, o Senhor lhe abriu o coração. Abrir aqui é abrir a alma de alguém, despertar em alguém a faculdade de entender ou o desejo de aprender. Então, esse desejo de entender e de aprender algo da parte do Senhor foi despertado pelo próprio Senhor. Foi o Senhor que abriu o coração de Lídia para que ela pudesse, atender. A palavra grega aí é proserro, que é ser dado ou dedicado, aplicar-se, concentrar-se, segurar ou apegar-se, devotar pensamento. Então, o Senhor abriu o coração de Lídia com relação à pregação do Evangelho e ela aplicou, ela concentrou, ela se dedicou àquilo, às coisas que Paulo dizia. E o que aconteceu? Logo que ela fez isso, ela creu no Senhor Jesus. Olha o versículo 15 para encerrar a minha meditação. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. A palavra constranger é muito forte, empregar força contrária. Ela obrigou Paulo de ficar em sua casa durante o período em que Paulo esteve ali na cidade de Filipos plantando aquela igreja. Então, primeiramente, o Senhor age através da pregação de Paulo. Então, o trabalho dos ministros do Evangelho é o seguinte: pregue a palavra do Senhor, anuncie o Salvador, anuncie aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É isso que nós, como ministros da palavra do Senhor, devemos fazer. Devemos anunciar que Jesus é aquele que veio para nos salvar. Anunciar que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos resgatar da condenação eterna. A partir desse momento, quando nós anunciamos o Salvador, é o Espírito Santo que vai trabalhar nos corações. É só o Espírito Santo que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não temos essa capacidade. Simplesmente nós somos profetas do Senhor no sentido de anunciar a sua palavra. Mas quem faz a obra, quem salva é Jesus. Porque a salvação é dele e ele dá a quem ele quer. Pode ver que aqui, a partir do momento que ela ouviu a palavra, ela escutava com atenção, o Senhor abriu o coração desta mulher. Por isso que a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. O interessante é que a fé também é um dom de Deus. É Deus quem dá o dom da fé para que nós creiamos no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, para que nós sejamos salvos. Então, a salvação, ela é um trabalho do Senhor. Todo o processo de salvação pertence ao Senhor. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo, eu estarei dando continuidade à minha meditação e vou meditar a respeito da cura de uma serva com o espírito de adivinhação. E a partir daí a coisa não fica muito bonita para Paulo, não. Mas isso
um assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.